Mais um. Vou pegar mais perto. Isso, obrigada. Amém, queridos? Vamos para o momento da palavra agora. Concentre seu coração. O Senhor Jesus fala contigo. O Senhor Jesus vai falar com você. Amém? Amém. Sim, você. Amém? Amém. Então, que possamos colocar nosso coração. O Senhor tira toda a distração das nossas mentes nesse momento. Que estejamos cativos, Senhor, a Tua palavra. As nossas mentes estejam blindadas nesse momento com toda a distração, engano e mentira do inimigo. Que somente a Tua voz venha falar conosco e cair em terreno fértil. Amém. E que não nos seja roubada. Amém? Estou retornando na série da filiação à cruz, #007, não é 007, aliança mosaica, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a aliança que Deus tem comigo e com você. Jesus tem uma aliança inabalável, amém? Contigo, você crê nisso? Amém. Então vamos ler em Êxodo 19, a partir do verso 3. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima o Senhor o chamou e disse: transmita esta mensagem à família de Jacó. Anuncie aos descendentes de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios? Sabem como carreguei vocês sobre as asas de águias e os trouxe para mim. O nosso Senhor, Ele é tão poético, né? Veja só. Sabem como carreguei vocês sobre as asas de águias e os trouxe para mim. Jesus carregou você sobre as asas da águia. Amém. E te tomou para Ele. Você pertence a Ele. Agora, se me obedecerem e cumprir a minha aliança, será o meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Quem é tesouro especial do Senhor aí? Amém. Você é tesouro especial, muito especial. Será o meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Esta é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Essa mensagem está sendo transmitida a você que faz parte do povo de Deus, parte do povo de Israel. Você é tesouro, algo precioso, uma joia rara, em que o Senhor tem contigo, cuidado, zelo. Amém? Então ele diz assim: será o meu reino de sacerdotes, minha nação santa, minha nação separada, santa. Amém? Você é separado por Deus, você é escolhido. Você não é algo assim, ao acaso. Você é unicamente para o Senhor, uma única pessoa. A sua singularidade, a sua unicidade é importante para o Senhor. O Senhor te conhece, o Senhor sabe tudo que vai no seu coração. O Senhor sabe toda a sua aflição, sua insegurança, seu medo. E você é um tesouro particular. Ele tem cuidado, Ele tem zelo sobre você. E você não é esquecido. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém. Então, queridos, o Senhor fez essa aliança com o povo, né? Eles são uma nação santa, uma nação de sacerdotes. E as alianças de Deus possuem características distintas que as tornam elementos centrais na revelação da história da redenção. Cada aliança, né, apresenta um propósito para esse plano redentor. Uma das principais características de todas as alianças que a gente viu até agora é que elas sempre são iniciadas por Deus. É o Senhor que toma a iniciativa dessas alianças. É o Senhor que toma a iniciativa de trazer um recomeço, de trazer um renovo, revelando a sua graça e a sua misericórdia. Amém. Então, esse aspecto do amor divino busca sempre restaurar o relacionamento com a humanidade caída. Outra característica fundamental das alianças é que Deus frequentemente são seladas com um sinal. Deus sinaliza nossa vida. Um dos sinais sobre a nossa vida é o selo do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém?
É o selo da cruz, do sangue de Jesus sobre a nossa vida, na aliança, nova aliança. Mas lembre-se que na aliança com Noé nós temos o arco-íris, que tornou-se o sinal da promessa divina. O arco-íris, que era o símbolo da morte, que era uma arma de guerra naquela época. O arco-íris, que foi representado a Noé, dizia que o que era a morte transformou-se em vida. Amém? E para Abraão, nós temos o sinal da circuncisão, que selou o pacto, cortar na carne tudo que levava ao pecado. E na aliança mosaica, nós temos as tábuas da lei, os 10 mandamentos, a aliança do pacto de Deus com o seu povo, um Deus santo para o povo santo. Então, e ele traz também a terra. Uma nação tem um povo, que o Senhor começou a separar com Abraão, que nós vimos, tem leis e tem uma terra. Toda nação tem, diga, povo, leis e terra. E aqui começa então, o Senhor começa a trabalhar neste povo, para santificar esse povo, para trazer as leis e para levá-los à terra prometida. Uma terra que manda leite e mel. Uau, eu digo que o Senhor é muito poético, né? Trazer uma terra e dizer a você, mana leite e mel. Leite tem todos os nutrientes. Quando nós nascemos, nós tomamos leite e mel, que traz a doçura do amor de Deus. Amém? Então, porém, nenhuma aliança anterior conseguiu cumprir o pacto com o Senhor. Então ele sempre vem pacientemente. O Senhor vem e desce e renova a aliança. Ele é um Deus paciente, ele é um Deus longânimo. Amém? Nós temos em Gênesis 11 o pessoal construindo a Torre de Babel. Nós temos em Josué 5 o povo que não se circuncidava mais. Então o pessoal vai deixando a aliança, que é muito comum no povo de Deus até hoje. As pessoas vêm, fazem uma aliança com Deus, fazem um pacto com Deus, aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e muitas vezes deixam o Senhor por conta das distrações, por conta das coisas deste mundo, dos interesses, das prioridades. Mas toda vez o Senhor quer renovar a aliança com você. Quer novamente restaurar a aliança com você. O Senhor está sempre inclinado, buscando a sua atenção. E hoje o Senhor quer a sua atenção. Glória a Deus. Amém? Amém. As alianças, elas estabelecem um padrão recorrente, né? Que sempre tinha o pecado humano, o julgamento divino e a graça restauradora. A lei mostrava o pecado. A lei mostrava aquilo que não deveria ser feito e também revelava os atributos de Deus. Assim como você não deve matar, você tem que entender que o nosso Deus é um Deus de vida. Assim como você não deve adulterar, você tem que saber que o nosso Deus é um Deus fiel, que jamais engana, que jamais mente, que jamais trai. Um Deus fiel. E assim por diante. Então, quando você vê os 10 mandamentos, ele aponta o pecado, mas ele também aponta a necessidade da graça, porque ninguém consegue respeitar toda a lei, ninguém consegue cumprir toda a lei, porque a nossa humanidade é caída, carnal. Santo Agostinho disse assim: a lei foi dada para que se implore a graça, e a graça foi dada para que se observe a lei. Observe a lei é que você entenda aquilo que não agrada a Deus. E hoje que nós temos o selo do Espírito Santo, nós podemos ser fortalecidos pelo Espírito e resistir o mal. Nós podemos resistir o pecado. Amém? Glória a Deus pela graça do Senhor, porque se não fosse a graça de Deus, nós não conseguiríamos. E estaríamos ainda na velha aliança, e estaríamos debaixo do pecado. Amém? Então a nossa incapacidade de alcançar a justiça por nossos próprios meios
é que nos leva a clamar pela justiça divina, pela ajuda divina. Amém? E isso tudo nós concluímos que nós precisamos de um Salvador. Quem precisa de um Salvador? Quem tem um Salvador aqui? Glória a Deus. Então essa aliança nos leva a entender que precisamos e dependemos da graça de Deus. E é ela que nos permite a vencer todo o mal na nossa vida. Amém? Então entender as alianças nos ajuda a compreender a nossa identidade como povo de Deus. Sabe, eu estava pensando nisso. Você entende bem a sua identidade? A sua identidade é que vai na frente? Quando te perguntam quem você diz que você é fulano de tal, que você trabalha em tal lugar, que você mora em tal lugar, mas você, no fundo do seu coração, você entende o valor de quem você é verdadeiramente o Filho de Deus? De que existe uma graça sobre a sua vida, de que existe um reino inabalável sobre a sua vida, de que você não precisa se preocupar do que vão pensar, do que vão falar, do que vão fazer a você, ou que vão te desvalorizar, mas que você entende o valor de ser levado ao Deus da criação, nas asas da águia, que Ele desce para falar com você, que Ele vem para falar com você, que Ele é um Deus zeloso que cuida de você e que todas as coisas deste reino aqui, do mundo, são abaláveis. Todas essas coisas são passageiras. Você olha para o seu passado, os amigos da escola não são mais seus amigos, os amigos, talvez se você fez uma faculdade, não são mais seus amigos, os amigos de um trabalho que foi muito legal não são mais seus amigos, a casa que você viveu antigamente, você não viveu mais. As coisas do passado passaram, foram abaladas, nada é eterno. Mas você entende ao reino eterno que você pertence, um reino indissolúvel, um reino de provisão total, um reino que não haverá dor, um reino que não haverá tristeza, um reino que não haverá enfermidade, um reino que não haverá traição, que não haverá ódio, que não haverá divisão, dissensão, preconceito, interesses. Você entende quem você é? Será que entende? Hoje eu te convido para você pensar: quem é você? E quem é o seu Deus? E por que você muitas vezes anda tão inseguro? Porque assim como Jesus cumpriu todas as promessas das alianças anteriores, com certeza Ele cumprirá as promessas da sua vida. Porque Ele é um Deus fiel, inabalável, e que não mente, e que não retrocede nas suas promessas. Por isso as alianças nos ensinam a confiar na fidelidade de Deus. Sabe que é um Deus fiel? Você olha para esse mundo e você diz: em quem possa confiar? Em Jesus Cristo você pode confiar. E é Ele que cuida da sua vida. Ele que tem o controle de todas as coisas. Embora as circunstâncias sejam graves, Ele não perde o controle. Glória a Deus. Ele é um Deus justo, que faz justiça. Então você olha para este mundo e diz: não tem mais jeito, ok? Acabou. Para Deus, sabedoria e criatividade, nada acabou. Glória a Deus. Ele faz de uma forma infinitamente melhor e maior do que pensamos, ou imaginamos, ou sonhamos. Veja quantas vezes você disse para você: não tem mais jeito e acabou, e Ele mudou tudo, porque Ele tem uma aliança com você. Amém, glória a Deus. Sabe o que é uma aliança de fidelidade? Você diz para mim: não sei, porque hoje não tem mais aliança de fidelidade. Aquele que você achou que era fiel à sua vida, se demonstra infiel? Amém? Porque nós somos infiéis e encontramos pessoas infiéis, porque nós mesmos muitas vezes somos infiéis, até com nós mesmos. Quem já foi infiel consigo mesmo? Quem disse: eu nunca mais vou fazer isso, e voltou a fazer? Não é? Às vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos, o nosso ego e a nossa vontade, que é muito maior
do que o nosso entendimento de quem somos. Então eu te convido a pensar realmente em quem você é. E onde está a sua prioridade? Onde está a sua confiança? Onde está a sua fidelidade? Porque a partir do momento que somos imagem e semelhança do nosso Deus, precisamos ser fiéis. Ok, observamos em todas as alianças que em todas nós temos ciclos. Ciclos de encerramento e ciclos de recomeço. Preste bem atenção nisso. Porque Deus encerra coisas e recomeça coisas. Amém? Então vamos lá. O Senhor, em todas essas alianças, Ele tem marcos, marcação, né? Marcos, sinais e símbolos. Isso diz respeito às sinalizações de feitos que Deus fez em sua vida. Aposto que você tem marcos na sua vida. Você tem datas que marcaram. Você tem celebrações que marcaram a sua vida. Amém? E todos esses pactos e alianças e sinais e marcos na sua vida colaboraram para um processo benéfico para você. Você vai dizer, pastora, a senhora está falando dos marcos ruins ou dos marcos bons? Todos. Todos. Por isso que precisamos celebrar os dias bons e os dias maus. Lutos precisam ser vividos, é o que eu digo. Precisam ser enterrados. Ou seja, celebrados não de alegria, mas existe uma celebração no coração. É importante encerrar coisas. É importante enterrar coisas. Nós vamos ver isso, ok? Por exemplo, o Senhor tem ciclos na terra, na agricultura. Nós temos ciclos de verão, outono, inverno, primavera, os tempos e as estações, não é verdade? Mas nós também temos estações espirituais nas nossas vidas. E o Senhor marcou o tempo com o povo através de festas. A Páscoa celebrava a liberdade. Eles foram libertos da escravidão. Então a Páscoa é necessária ser celebrada, de que você lembra de que você é livre. Livre como? Eu sou livre no Senhor, porque eu não sou presa a este mundo, eu não sou presa ao pecado, eu não sou presa ao maligno, eu sou livre no Senhor para adorar o Senhor, para servir ao Senhor. Eu sou livre para o meu pensamento, ainda que te coloquem numa prisão, numa cadeia, o seu pensamento, o seu louvor, a sua adoração é livre. Glória a Deus. Amém? Amém. Pentecostes celebrava as colheitas, 50 dias depois da Páscoa, tabernáculos, as cabanas, lembrando do tempo do deserto, em que Deus habitava numa cabana, no tabernáculo, e eles também lembram das cabanas que eles habitaram durante 40 anos. É importante você lembrar dos dias difíceis que você passou, dos dias que Deus te tirou deste lugar. Então eles lembram dos tabernáculos, Yom Kippur, o tempo do perdão, tempo do arrependimento. Não é só perdoar o outro, não. É tempo de você lembrar das coisas que não foram legais que você fez. Você tem essa retrospectiva. Você tem esse hábito de chegar diante do Senhor e lembrar as coisas que não foram legais? Meu querido, minha querida, nós podemos chegar diante do Senhor com o coração aberto e dizer: errei, foi mal, deu ruim. O pessoal da internet, da rede social não vai ficar sabendo, ok? Você pode ser verdadeiro com o Senhor, pode colocar sua foto sorridente lá, mas diante do Senhor você pode se quebrantar e dizer: me muda, Senhor, me transforma, Senhor, porque contigo às vezes eu não estou sendo muito legal, eu estou priorizando as coisas do mundo e eu não estou priorizando o principal, que é o Senhor que me salva. E quando eu tenho meus perrengues, eu peço oração para o Senhor. Quando eu tenho meus problemas, eu vou correndo ao Senhor. Eu elevo os meus olhos para os montes do seu falo, e Ele vem. Glória a Deus. E Ele vem curar minhas feridas e transformar em flores. Você tem esse tempo com Deus verdadeiro?
Você é verdadeiro, você é fiel com Deus. Porque Ele tem uma aliança com você e Ele é fiel. Ele é fiel. E o Rosh Hashanah é o tempo que muda o ano, é o ano novo, né? É uma virada, um renascimento, um ciclo espiritual, um tempo de reavaliação verdadeira de arrependimento. É o Rosh Hashanah. Nós estamos aí chegando ao ano novo, amém? E nós estamos pensando em festa, em comida, em presente, em roupa. O que nós precisamos pensar verdadeiramente? Como é que você quer entrar nesse novo ciclo? Você vai falar, eu vou fazer academia, eu vou fazer inglês, a irmã já faz academia faz tempo, né? Eu vou fazer dieta, vou comer só coisa boa, mas e Deus na sua vida? E a sua transformação? E o que você está fazendo na sua vida que tem sentido? A sua vida tem sentido? A sua vida tem um propósito? Qual é o propósito? E todo mundo hoje fala em propósito, amém? Mas ninguém fala com propósito. Você sabe qual é o propósito que Deus tem com você? Nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Tinha também o jubileu. Olha só que interessante isso aqui, o jubileu. A cada 50 anos, as pessoas eram perdoadas de dívidas. Quem quer chegar no seu jubileu? Eles retomavam as terras que eram perdidas. Os escravos eram libertos. Olha que coisa incrível. Então, o jubileu era assim, cada 49 anos, né? 7 ciclos de 7 anos. No 50º, né, ano, eles tinham eu digo que é uma redenção judicial, não é verdade? Porque as suas dívidas eram perdoadas. Os escravos eram libertos. A propriedade que você comprou, devolve. Uau! Uma redenção judicial que Deus ensinou os seus filhos que nada de que você tem aqui é seu. É emprestado. Enquanto você tem essa propriedade, cuida bem, porque você vai ter que devolver. Então desfruta enquanto você tem essa propriedade. Enquanto você tem os escravos, trate bem, porque um dia eles serão livres. Enquanto você tem essas dívidas, saiba que um dia você vai ser perdoado, mas não faça mais. Seja honesto, seja justo. Olha o ensinamento do nosso Deus sobre o jubileu, sobre a justiça, sobre a redenção da justiça. É um Deus justo, que não quer que você se apegue às coisas, que você se apegue a eu tenho bens, eu tenho muitas coisas assim que vão me dar conforto, segurança. Onde está a sua segurança? Não é? Então não é somente pelo seu esforço, pela sua capacitação. As coisas que são dadas a mim, você são dons e talentos que Deus deu. Glória a Deus. A terra foi dada por Deus. Os escravos foram dados por Deus. Então que você tenha a consciência de que a fonte da sua confiança deve ser em Deus. Amém? Amém. O homem daquela época precisava saber, e hoje também, que tem um ano, que tudo retorna ao seu dono. A sua casa não é sua casa, a sua vida não é sua vida. Amém? Glória a Deus. E também era uma restauração da dignidade. Interessante, né? Bem sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejamos. Esse bem aqui quer dizer o shalom.
Pensamentos de bem e não de mal. Pensamentos de shalom. Pensamentos da paz completa, da provisão completa, da vida completa, da plenitude de vida para você. É essa aliança que Ele tem com você. Glória a Deus. Pensamentos de paz e não de mal, Glória a Deus. para cumprir o bem que desejamos. Deus tem pensamentos de restauração, restituição, provisão em nossas vidas. Amém? E a mentalidade nossa precisa ser mudada. Porque nós não temos mentalidade de livre, de sermos livres, sabia? Nós estamos presos. Presos ao material, presos ao banco, presos ao dinheiro, presos ao emprego, presos ao trabalho, presos ao outro. Por isso que o jubileu é maravilhoso. Você não tem que estar preso às pessoas, você não tem que estar preso à casa, você não tem que estar preso às dívidas, ao dinheiro. Você é livre, porque você é de um reino que tem toda a provisão, como nós falamos aqui, de um reino inabalável, de um Deus que tem uma aliança inabalável e fiel a você, que cumpre tudo isso, que Ele conduziu a este povo nas alianças, em perfeição, construindo a vida deles para um propósito de um povo santo, uma nação dos sacerdotes, e que Ele estava agora a dar a terra. E Ele estava ensinando o povo com as suas leis, provendo o pão, provendo o maná, provendo a água da rocha. Ele é um Deus provedor. Glória a Deus. Ele é um Deus que livra do mal. Essa gente não teve as cobras matando, não teve doença, as roupas não se desfizeram, os cabelos, será que ficou branco? Não sei. Brincadeira. Mas é um povo que teve de tudo. Glória a Deus. De um Deus de zelo que tinha a cortina de fogo, a nuvem que levava eles, a nuvem que dava direção, né? Que presença, um Deus de presença na nossa vida, essa aliança, amém? Então, nós precisamos entender que a nossa vida, a preocupação é não ter a necessidade do ter e aprender a descansar. Deus quer que a gente aprenda com os tempos, as estações e os ciclos a descansar. Agora é outro ciclo, agora é outro momento da minha vida. Eu preciso descansar no Senhor. Você pode descansar no Senhor? Quem já passou o deserto? Amém. E no deserto você descansou ou você ficou aflito? Tem tempos e ciclos. E depois a gente volta a ter muito. Depois a gente pode ter um deserto e depois vai ter muito de novo. E depois pode ter deserto e vamos ter muito de novo. E esse é o descanso que o Senhor quer que você tenha. De saber que Ele é um Deus presente. Que era o que tinha o tabernáculo nessa aliança mosaica. E este era um sinal nessa aliança, a presença de Deus, apontando a graça redentora do Senhor no meio do seu povo. Amém? Outra coisa muito importante de você saber que você é livre, que é uma chave muito importante da sua identidade. João 8,36. Portanto, se o Filho de Deus os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus nos revela que essa liberdade, que transcende o mundo material, nos conduz a uma vida plena e transformada. Romanos 8, de 1 a 2 diz: agora, pois, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 6,14 nos lembra: pois o pecado não nos dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Em outras palavras, não somos mais escravos do pecado. Você tem o Espírito Santo hoje, o selo, o marco do Espírito Santo. Você consegue dominar o pecado. Não há o que você não se coloque diante do Espírito e peça ao Senhor: Senhor, me fortalece, porque eu vou resistir o diabo e ele fugirá de mim. Resista, porque você pode. Porque quando somos fracos, o Senhor é a nossa força. Quem já venceu o pecado aqui? Quem já venceu?
Então não deixe os outros te desvalorizar, julgar, colocar sobre você maldições, impor karmas para você, atos do seu passado que te condenam, que você é derrotado, que você é doido de sonhar, que você é louco de ter esse sonho. Onde que você pensa que você está? Olha o Brasil, como é que você está. Você quer abrir uma nova empresa, você quer abrir um novo negócio, você quer abrir uma igreja. Olha o Brasil como está, olha a perseguição, olha como está, olha para Deus, para o reino de Deus, e vá, continue, prospere. Não tema, porque o Senhor é contigo, porque a partir do momento que Ele diz, marche, 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 marche pela fé, você não vê o que tem lá, mas Ele quer que você, pela fé, tenha ação de construir, de recomeçar. Glória a Deus. Transicionar. Quando eles saíram do Egito, quando eles transicionaram o mar, eles foram encurralados ali, e eles estavam o tempo todo esperando, não é? Deus, o que você vai fazer? Deus, o que você vai fazer? Deus, me dá uma palavra. Deus, me dá uma direção. Eles não sabiam o que tinha do outro lado. Eles só viam o mar. Mas Deus ali estava ensinando a confiar nele, de que eles precisavam marchar. Por que você está me pedindo, Moisés, alguma coisa, uma direção? Eu não estou vendo nada lá do outro lado, Senhor, mas eu não sei o que tem do outro lado. Não, marcha. Marcha que o mar vai abrir, e cada vez que você for andando, eu vou dando mais a revelação. Porque a revelação para eles foi progressiva. Eles não sabiam que logo que eles passassem, eles iam ter as águas de Mara, que eles iam para o Sinai, que ia até o tabernáculo, que eles iam ter que andar para a terra. Eles não sabiam disso. Mas qual foi o problema deles maior? A incredulidade. A fraqueza de não entender que eles eram livres, livres de condenação, de que eles tinham um Deus poderoso. E Deus está dizendo, ei Moisés, marcha. Mas eu não estou vendo nada. O senhor vai falar o que você vai fazer lá na frente? Não. Estou dizendo pela fé, marche. Não deu, mas eu quero que o senhor fale aí o que a gente tem que fazer, porque a gente está sem visão de nada. Marcha. Marcha. Continua. Trabalha. Faz alguma coisa. Tem atitude de fé. Tem atitude de confiança de que eu vou prover lá na frente. Mas eles precisaram transicionar. Eles precisaram deixar o passado para ir para o futuro, que eles não tinham visão de nada. Você é capaz disso? Deixar o seu passado, encerrar esse ciclo e começar um outro ciclo pela fé, mesmo sem saber o que Deus tem lá na frente? Glória a Deus. Ok. Então, queridos, Deus escreveu para você, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou seu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Do que você tem medo. Queridos, Deus é um Deus que só pede uma coisa: fidelidade, confiança. Amém? Aleluia, Jesus. Então, queridos, Deus estava construindo uma terra nova com Moisés. Eles tinham outros desafios ali. Toda a oportunidade que Deus te abrir, toda vez que você precisar transicionar, deixar o passado para começar um novo, você vai ter novos desafios de construção. Deus vai construir alguma coisa, vai te dar crescimento, vai te dar uma transformação do seu ser, da sua identidade, a quem você pertence, a quem você confia, a quem que você está aliançado. Deus vai provar você. Deus vai provar você. Aliança com quem você tem. Só naquilo que você confia, naquilo que você vê, ou naquilo que você não vê e você confia nele. Encerra-se o tempo do Egito e lá se vão eles. Aleluia, Jesus. E aí Deus ensina eles a celebrar. A celebrar. Depois de um tempo, vem os espias, não é? Os espias vão espiar a terra. E qual é a palavra que eles trazem?
de incredulidade, não é? Olha, lá tem muitos gigantes lá naquela terra. E eles vão nos devorar. Era isso que ia acontecer? Sabe, queridos, nós precisamos até, para falar, ter muita sabedoria. Porque Deus nos ensina nesses tempos e nesses ciclos que há tempo para todas as coisas e um modo para todas as coisas. E é nisso que eu quero falar com você, nesse momento. Glória a Deus. Muitas vezes nós vamos ter a revelação da palavra, mas se você não souber aplicar, em que tempo aplicar, como aplicar, você pode ter grandes problemas no propósito de Deus. Não é verdade? Nós precisamos entender que naquela época, para eles entrarem na terra prometida, Deus mudou a liderança. Deus tirou Moisés. Moisés tinha um propósito até um certo tempo de ensinar para eles todas as coisas. Mas para entrar na terra prometida, eles precisavam de um guerreiro. Haveria muitas batalhas para eles vencerem, não é verdade? Eles tinham 7 nações para vencer. Eles precisavam de um novo líder. Em alguns momentos que você precisar de algumas batalhas, você vai precisar caminhar com outras pessoas. E Deus vai tirar algumas pessoas da sua vida. Não que você vá romper a amizade, mas para algumas batalhas Deus vai te trazer aliançado contigo pessoas que são capacitadas. Deus colocou dons sobre as tribos de Israel. A tribo de Issacar era aquelas que discerniam os tempos e as estações, os ciclos de todas as coisas. Mas quem é que sabia guerrear? Judá. Então, às vezes você vai precisar caminhar com pessoas que entendem o discernimento dos tempos e das estações, a revelação da palavra e como aplicar a palavra. E você vai ter que ter gente junto com você em algumas batalhas, gente que saiba lutar as batalhas certas. E foi isso que Deus fez com eles. Porque em todo tempo você precisa de pessoas certas, com dons diferentes. E tem vezes que Deus vai te juntar com outras pessoas que você nunca imaginou. E você não pode ter preconceito com isso. Porque o Senhor pegou Josué e ninguém dava nada por Josué. E Josué foi habilitado por Deus para levar aquele povo para um novo tempo. Glória a Deus. Amém? Então, se a tribo de Judá entrasse na batalha na hora errada, com pessoas erradas, eles iam perecer. Foi assim em Ai. Vocês se lembram de Ai? A batalha de Ai que eles perderam? Por quê? Porque tinha pecado. Porque o Senhor disse, olha, vocês vão passar o Jordão. Tem todo um ciclo, e nós vamos ver aqui o ciclo, que é importante de celebrar cada ciclo, cada marco, cada sinal do Senhor nesta aliança. Mas quando eles venceram Jericó, foi dito assim, ó, de Jericó vocês não pegam nada, porque Jericó é a primícia. É a primeira terra que vocês vão conquistar, então tudo é do Senhor. Vocês não vão pegar os despojos da primícia do Senhor. Acã pegou e escondeu. E aí o que acontece? Tinham pessoas erradas. E eles vão para Ai com poucas pessoas, porque eles subestimaram o discernimento de Deus. Esse foi o problema de Josué. Não entender o tempo, o modo e as pessoas certas que você tem que caminhar. Tem momentos que você vai precisar escolher algumas pessoas para não caminhar com você e outras para caminhar com você. Dependendo da batalha que você está, você precisa entender que algumas coisas ficam para trás. Amém? Amém, glória a Deus. E então o que aconteceu quando eles tiveram esse problema de Ai? Eles perderam muitas pessoas. Então nós precisamos ter a mente
renovada. E lá no ciclo, preste atenção, lá no ciclo de incredulidade que os espias falaram, Deus mudou a sorte deles, porque os espias disseram assim: olha, os gigantes vão nos devorar como gafanhotos. E na verdade, quem devorou os gigantes como pães foi o povo de Israel. Então, as sentenças de batalhas na sua vida, que você não pode acreditar nas sentenças que são mentirosas. Amém? Porque hoje nós vemos as narrativas exatamente para te colocar em incredulidade. Amém, Bade? Estavas falando. Muitas vezes vão colocar incredulidade. Olha, não tem mais jeito, acabou, os gigantes vão nos devorar. Ei, você confia em quem? Em quem que você confia? No Senhor dos Exércitos que vai à sua frente? Você confia no Senhor que criou todas as coisas? No seu Deus que faz tudo perfeito, que é fiel e que tem zelo e cuidado de você? Ou você está acreditando nas narrativas e nas mentiras dos inimigos? Então não acabou, porque Deus faz as coisas de uma forma inacreditável. Mas eles precisavam vivenciar. Olha só esse texto aqui que fala assim, em Provérbios 25, 11: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Ou, o conselho oferecido na hora certa é agradável como maçãs de ouro numa bandeja de prata. Ou seja, a palavra certa, no tempo certo, é como uma joia rara, é algo admirável, é algo valioso na sua vida. Você precisa esperar o tempo certo para falar as coisas certas, e você precisa buscar pessoas que são pontes na sua vida. Observe as pessoas que falam com você, se elas trazem palavras de derrota, ou palavras de vitória, ou palavras de fé. Caminhe com essas pessoas. Creia na palavra de Deus, nas pessoas que realmente estão com você na batalha. Vocês se lembram do livro de Jó? Tinha o Eliú, que não foi repreendido pelo Senhor. E Eliú era um jovem, ele esperou todos os mais velhos falarem, ele esperou todo mundo falar. E quando ele falou com sabedoria, dizendo que o propósito do sofrimento nem sempre era só pecado, nem sempre era só condenação, mas estava num propósito de crescimento segundo o Senhor. Eliú foi ponte para o diálogo de Deus com Jó. Eliú foi sábio, ele esperou o tempo certo para falar. E você também precisa do tempo certo para falar com as pessoas, porque senão você está sendo usado como os espias para trazer incredulidade. E quando você traz incredulidade para um coração que está meio balançado, você pode trazer toda uma geração perdida, como foi com o povo de Deus que ficou perdido e morreram no deserto. Então você precisa saber a identidade, você precisa saber com quem você caminha, com as pessoas que você caminha, e o tempo certo para você entrar na batalha, e o tempo certo para você falar. E você precisa se agarrar em quem? Na palavra de Deus, mas você precisa crer que Ele é contigo e só precisa caminhar, transicionar para a terra prometida. Havia marcos quando eles foram para a terra prometida. Quais eram os marcos deles? Quando eles avançaram. Primeiro, Deus trocou o líder. Josué, uma pessoa de batalha, uma pessoa forte. Moisés, agora você viu a terra, conduziu, cumpriu o seu propósito, fica. Josué vai. Eles precisaram transicionar. Como que eles foram passar o Jordão em primeiro lugar? Com a presença de Deus, com a arca. Presença de Deus. Jordão abriu. Deixa-se novamente o passado. Eles fazem o mesmo movimento. Deus é o Deus de movimentos, de ciclos e marcos. Eles deixam a terra do deserto. É preciso passar. Deixar o passado novamente. Deixa o passado. Passe com a palavra de Deus. Há um processo para você passar. Também não é de um dia para o outro. Deus abriu o Jordão, nós passamos e ficou tudo bem. Não, teve um processo. Chegaram lá, fizeram um altar para o Senhor de gratidão. Oraram ao Senhor, agradeceram. Tem os marcos, tem os selos, tem os sinais. Chegaram lá, circuncidaram, cortaram na carne todo o pecado e dependência lá atrás, para confiar plenamente no Deus e das batalhas que viriam do Senhor dos Exércitos. Teve um processo, circuncisão. Depois um outro processo, 7 dias para andar em Jericó.
Pode ser 7 anos na sua vida. Pode ser 7 semanas. Tem um propósito. Não é de um dia para o outro que as coisas acontecem. Glória a Deus. Mas você precisa marchar, dar a volta para conquistar. Marcha, continua marchando, continua crendo, continua indo, continua se movimentando, mas vai. Amém. Glória a Deus. Eles não sabiam que tinham do outro lado da muralha. Mas eles tinham que circular em volta de Jericó. Até o dia que o Senhor disse: pode dar o grito de vitória. Glória a Deus. E as muralhas caíram. Aleluia. Amém, Jesus. O som, a voz do Senhor, a vibração poderosa de Deus disse: é agora. Todo mal cai por terra. Amém. Glória a Aleluia. Deus. Você já viu os ciclos da história? A história toda mostra poderosos do mal, ditadores do mal, se levantaram e caíram. E os filhos de Deus estão aqui ainda. E o Senhor quer crescimento da nação de sacerdócio real, nação santa. Ele quer que você entenda que tudo tem ciclos e marcos, e nesses tempos de deserto, nesses tempos de luta, nesses tempos de processo, que você não tema, porque Ele é um Deus de aliança inabalável. Não há o que você veja aí fora que Ele não está no controle, nesse ciclo que grandes homens maus e ditadores se levantam, mas eles caem. E o reino de Deus não é abalado, mas o reino das trevas é abalado sim. Glória a E Deus. eles caem sim. Aleluia, Jesus. Como aquelas 7 nações caíram, 7 nações poderosas. Os jebuseus, os amorreus, os euseus, os euseus. 7 nações. Glória a Deus. Vamos devorar como gafanhotos. Não! Nós é que vamos devorá-los como pães. É isso que você tem que crer, na aliança inabalável do reino de Deus com você. Aleluia. É o reino que não vai perecer, que somos nós. Glória a Deus. Muitos aí cairão, mas nós não, nós venceremos com o Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém? Amém. Porque eu não sei você, mas eu sei que Deus está mudando os ciclos. Deus está fazendo uma coisa grande. Deus está com novas oportunidades desses acontecimentos que tem nos entristecido. Você não pode se abalar. Você não pode ser palavra em boca dos espias nas redes sociais. Você precisa ser boca de Deus, de esperança, de fé, num Deus inabalável, que muda todas as estações, muda todos os ciclos de maldição e bênção, Amém, Jesus. que faz da doença, da enfermidade cura, que faz da fraqueza força, que faz do teu choro em riso, Glória a Deus. que faz da morte vida, que faz da escravidão liberdade. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Eu não sei o que você crê, mas eu creio num Deus poderoso e inabalável, Aleluia. que está no controle dessa situação, que tantos ficam desesperados. Pastor, o que vai acontecer? Eu sei que vai acontecer uma coisa boa, porque o Glória. nosso Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, eu vou fugir lá para os Estados Unidos, eu vou fugir para não sei aonde, para poder, eu vou ficar aqui, Oh, glória. Aleluia. porque eu sei que Deus vai fazer grandes coisas. Amém, eu creio. Aleluia. Esse é o Deus que transforma toda a Glória a maldição em Deus. bênção. Eu não vou fugir, porque eu sei que Deus me abençoa aqui Amém. mesmo. Glória a Deus. Em dias difíceis Ele me provê tanto. Deus tem feito tantas coisas na minha vida que vocês não têm ideia. Glória a Deus. Em lugares que tantas pessoas falam que não tem mais jeito, eu vejo Deus fazer. Aleluia. Queridos, nós somos uma igreja até que pequena, mas nós já vivemos grandes milagres. Amém? Amém. Amém, Jéssica? Amém. Amém. Está aqui o seu milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus já mudou sentenças aqui. Quanto mais no mundo inteiro. Ou você acha que tem ditadores que podem dizer que jamais vão cair? Que tem o poder? Querido, Satanás está na coleira de Deus. Ele vai ter um tempinho. Sabe aquela coleirinha que leva aqueles cachorrinhos pequenininhos? De repente você puxa assim, já viu? Tem umas coleirinhas assim. Ele solta os cachorrinhos, vai longe, né? Mas de repente o dono está agora cheio. Eita, glória. Tem uma hora que Deus trava. E é isso que eu queria falar para vocês.
Não adianta o inimigo achar que está avançando, porque ele quer distrair você, ele quer distrair a sua identidade, distrair o poder de Deus na sua vida, destruir a sua fé em Deus, que Ele tem uma terra prometida para você, que Ele tem novas oportunidades para você, que Ele tem outros ganhos para você, porque Ele é um Deus de paz. Bem sei o pensamento de paz que eu tenho sobre você, pensamento de bem, não de mal, para cumprir o bem que desejais. Amém. Eu sou o Deus que te ajudo. Se as águas te submergirem, elas não te afogarão. Se as chamas, se você passar pelas formas, elas não te queimarão as chamas. Amém? Amém. Em quem que você crê? Mas eu não posso ser boca do inimigo em lugar nenhum, porque a palavra certa, no tempo certo, é como maçãs de ouro em salvas de prata. Porque ela fala algo de vida, ela traz vida, ela traz esperança, ela traz fé. Porque nós não somos um povo que perdeu e é escravo do mal. Não, nós somos livres. A sua identidade é de liberdade. A sua identidade é de tesouro de Deus, tesouro precioso, propriedade exclusiva. E não é que você não possa resistir. Porque ainda que vão dizer, se você não fizer isso, você não ganha aquilo. Eu prefiro não fazer e não ganhar, porque Deus tem outras formas de me trazer a provisão. Eu não dependo da provisão de homens. Amém? Amém. Então é essa oportunidade que eu queria que você entendesse. Fique de pé, vamos orar. Deus marcou encontros com o seu povo. E Deus marca encontros com você hoje. Deus está marcando um encontro com você para novas oportunidades. Ele está abrindo novos ciclos, mas Ele quer que você pela fé simplesmente marche. Eu não estou vendo nada, mas Ele quer que você marche. Eu não estou vendo nada, mas Ele quer que você passe o Jordão para a sua terra prometida. Deixe o passado e vá na frente. Confie em pessoas que são pessoas fiéis a Deus. Pessoas que têm palavras de prosperidade. Pessoas que têm palavras de sucesso. Pessoas que têm palavras de vida. Pessoas que têm palavras de crescimento, de transformação. Ande com pessoas de fé neste tempo. Pessoas que entendem as batalhas espirituais. Ande com essas pessoas que te fortaleçam na tua identidade de filho de Deus, de nação santa. Deus está levantando esta nova geração com espírito de ousadia e intrepidez neste tempo. Há um tempo que você precisa escolher a quem que você serve. Ou você serve a geração dos espias, dos maus, dos maus testemunhos, ou você serve a geração que gera fé, que transforma. O Senhor quer um crescimento. O Senhor diz que feliz aquele que tem na sua aljava os filhos, cheio de flechas. Sabe por quê? Não é só os filhos. Sim, naquela época eles queriam muitos filhos, porque os filhos iriam trabalhar, porque os filhos iriam ajudar os pais, porque os filhos iriam defender os pais. Se viesse alguém perturbar, ia ter um monte de filho lá com os braços cruzados assim, né? Mas essa é a mentalidade do Senhor, que os filhos ajudem os pais. E o que é os filhos aqui, ó? Os filhos somos nós. A geração de hoje quer que os pais ajudem os filhos, não é isso? Quer que os pais sustentem os filhos até os 40, 50, 60 anos, não é isso? Mas não é isso que o Senhor disse. Ele disse que os filhos ajudem os pais. Que naquela época eles tivessem muitos filhos para plantar, para colher, para jamais faltar. Porque nós somos os filhos de Deus. Nós somos família de Cristo. Nós somos flechas para o Senhor. Nós é que damos o crescimento para o Senhor. Nós é que somos sal. Nós é que somos luz. Do nosso ventre sai rios de água viva, porque a rocha habita em nós, habita em você, habita em mim. Amém? Então nós precisamos ser essa boca de Deus, de esperança e fé. Porque o Senhor vai fazer na sua vida. E todo mal levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Quantos homens malignos, todos aqueles reis da terra, naquela época, 7 nações, morreram, pereceram. Porque cada vez mais o exército de Israel crescia. E o exército de Israel punha medo aonde chegar.
Queridos, vocês lembram do Nefarious? Do filme do Nefarious, lembra? Quando apareceu o padre lá, o cara ficou com medo. O inimigo tem medo de você e de mim. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então, agarre no poder de Deus na sua vida. Aleluia. Agarre no reino inabalável. Amém, Amém, Jesus. Jesus. Jesus abençoa cada um aqui. Amém. Eu te peço agora que o Senhor derrame, Senhor, sobre eles, Pai, sabedoria, domínio, que eles resistam ao mal, que eles tenham sabedoria para falar na hora certa, que eles tenham sabedoria, Senhor, para avançar, para marchar e não temer. Diga ao povo que marche, 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 não temam. Podem ir que o Senhor é contigo. Vão, mas eu não vejo nada, não tem problema. O Senhor é contigo. Porque o Senhor faz infinitamente mais e melhor do que você pensa e imagina. Senhor, envia-os para lugares onde eles jamais imaginaram. Envia-os, Senhor, para levar a palavra de esperança, para levar a palavra de sabedoria. Envia-os, Pai, para onde eles forem, eles gerarem crescimento, eles gerarem transformação. Senhor, eles são a tua nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, nação de sacerdotes. Sacerdotes não têm medo, sacerdotes guerreiam, sacerdotes eles oram, sacerdotes eles têm a palavra do Senhor, sabedoria em nome de Jesus, que eles possam ir e que eles possam viver nesta semana algo extraordinário da parte do Senhor. Algo extraordinário, Senhor, que eles saibam que eles não estão por conta própria, mas que eles têm um Deus poderoso sobre a vida deles. Vem, Senhor, com uma unção nova, com uma força inabalável. E que eles, Senhor, te busquem incessantemente. Busquem ao Senhor. Queridos, é tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar a palavra do Senhor. É tempo de buscar a revelação, de agir no tempo certo, na hora certa. E que você seja bem sucedido em tudo que você fizer, para a glória do Senhor. Que esta aliança inabalável esteja sobre a sua vida. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos. Digam amém. Vão em paz. Deus abençoe. Queridos, temos o jantar terça-feira, amém? Temos o jantar, aleluia. Glória a Deus, no Malagueta, às 7h30, amém? Obrigado. Aplauda o Senhor.